Olá, queridos amigos, como estão? Paulo Gonçalves aqui. Bom, já viram ali pelo título de hoje que estamos num período de nojo, luto, como se diz, quando alguém perde alguém, não é? E nós acabamos de perder alguém muito importante para a soberania de Portugal e de todos os países da Europa na sua individualidade e na sua isenção como participantes de uma Europa global, mas mantendo a sua soberania. Se é que isso é possível, isso é outra questão. Teríamos aqui horas, isso dava para vários podcasts e várias leituras. E não interpretem mal a forma como eu acabei de dizer esta frase, porque as pessoas vêm logo fazer conjecturas da maneira gramatical como afirmamos. Já sabem que eu sou nacionalista dentro do essencial para a nossa soberania, mas não sou radical ao ponto de sermos isoladamente, eternamente e orgulhosamente sós. No mundo em que nós vivemos isso é tecnicamente, materialmente, economicamente, socialmente impossível, e quem o pensa assim é louco e não pensa sequer em política, mas numa identidade irracional da forma de ver o mundo e de se identificar com aquilo que é nacionalismo. Bom, então, antes de continuarmos, já viram aqui o tema de hoje, eu queria agradecer porque não estou feliz, mas estou satisfeito e estou feliz porque não estar feliz. Não é que seja importante, mas estamos a chegar a mais pessoas e o canal de repente chegou a 9.000 subscritores, o que quer dizer que há 9.000 pessoas a receber a notificação dos vídeos que vamos publicando aqui diariamente. E porquê? Porque temos 9.000 portugueses, pelo menos, que vão acompanhando, não têm todos que concordar com aquilo que é explanado e que é exposto aqui no canal. Representa a minha opinião, o meu modo de ver o mundo, a minha identificação com a nossa Portugalidade, com a Europa, com a geopolítica internacional e nada mais. Às vezes estou errado, se assim o for corrijo, vamos aprendendo. Eu sou uma pessoa que enche o copo todos os dias, à noite esvazio o copo e de manhã volto a enchê-lo, ou melhor, vou enchendo ao longo do dia. É assim todos nós devemos ser, para não entrarmos em radicalismos, embora às vezes dar murros na mesa e tomar posições de força é muito importante e é muito, mas muito relevante, porque só assim se educa e só assim se constrói. Mas estou feliz por termos chegado aos 9.000 subscritores, num canal que começou comigo aqui no tempo da fraudemia a tentar explicar os atropelos à nossa Constituição da República Portuguesa e à forma como estávamos a ser globalmente ou genericamente ou absolutamente liquidados na anulação daquilo que é a Carta Magna, bem ou mal, que a temos, que é a nossa Constituição da República Portuguesa. Começámos com meia dúzia de pessoas e depois, organicamente, como eu sempre disse, isto foi crescendo, sem qualquer promoção, sem qualquer outro tipo de identificação, apenas com as partilhas das pessoas, e chegámos a 9.000 subscritores e estou muito feliz por isso. Sei que não é nada para um canal, há para aí outros que têm muito mais, não estamos aqui a competir com ninguém, nem é esse o ensejo, mas talvez porque este não seja populista, porque obriga à reflexão, porque leva à análise e ao contexto e que o contexto tenha um conteúdo e que o conteúdo esteja inserido no contexto. Se calhar não tem tanta gente porque o português não está preparado para pensar, e é isso que eu quero, pôr as pessoas a pensarem, porque todos somos capacitados para isso. Eu tive um avô que era analfabeto e foi das pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. Se calhar o facto de ser analfabeto é que lhe até alterava e projetava os sentidos. Portanto, estou muito feliz por isso, agradeço a todos que isso tenha acontecido, não o esperava. E o importante é que são 9.000 pessoas que, se houver uma que passa uma mensagem, toca mais uma, e outra que passa uma mensagem num café, num jantar de família, numa hora de almoço com os colegas de trabalho, e olha, não é bem assim, porque eu ouvi ali, não é bem como está na televisão e tal. Pronto, se calhar a coisa toma outra proporção e é assim que por osmose vamos crescendo e vamos de alguma forma ganhando dimensão. Pronto, queridos amigos, vamos então àquilo que interessa, falar hoje do tema que eu estava feliz há pouco,
Agora estou triste. E estou triste porque a Europa está de luto e está de nojo, como eu acabei de referir. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui as minhas ideias. Não tenho guião, não tenho teleponto. Vamos ver, tenho aqui alguns apontamentos, ver se eu consigo não me atrapalhar muito, que eu sei que me atrapalho um bocadinho às vezes com as ideias. Quero falar de tudo ao mesmo tempo e como não tenho isto organizado, ou melhor, tenho preparado, mas não tenho organizado, também não tenho tempo para isso. Uma televisão tem várias pessoas a trabalhar para um pivô que lê as notícias. As pessoas não sabem, mas são dezenas ou centenas de pessoas. Portanto, às vezes eu vejo aqui algumas críticas e não gosto de as ouvir, mas tenho que as aceitar, mas as pessoas também têm que entender o porquê, como é que as coisas funcionam. É que às vezes não sabem como é que o mundo funciona na sua generalidade. Bom, e sabem uma coisa, as eleições da Hungria, nas quais Peter Magyar venceu, têm tudo a ver com as nossas eleições presidenciais últimas, em que António José Seguro levou a melhor sobre André Ventura na segunda volta. E alguém pergunta, mas o Paulo está insano, está louco, o que é que nós temos a ver com a Hungria? Tem tudo a ver. Tem tudo, mas tudo radicalmente e absolutamente a ver. E sabem porquê? É que nós subestimamos o quão fácil é lavar o cérebro das pessoas comuns. E quando eu falo em pessoas comuns, todos nós somos pessoas comuns. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa comum, por isso é que aprendo muito. Dentro da minha simplicidade, vou esgravatando, vou analisando, vou trabalhando, vou vendo o contraditório e avalio e tomo considerações e propósitos de pensamento que depois se transformam em palavras, não opinião, mas palavras que podem mudar, porque a opinião é muito fácil. A opinião é a coisa mais fácil do mundo, toda a gente tem, é como um umbigo, toda a gente nasce com um umbigo, não é? Depois deram lá o nariz. É muito fácil as pessoas tomarem um determinado conceito de vida e propósito quando são 24 sobre 24 horas enlameadas, a expressão é mesmo enlameadas, porque é lama, levarem com lama dentro do seu conceito de pensamento e da sua análise de raciocínio. E eu vou-vos dar um exemplo. Eu me considero uma pessoa comum, mas vou à procura de outra informação, de outro conhecimento e de literatura e de contraditório. Imaginem que eu me sentava no meu sofá durante 24 horas por dia, e não precisa de 24 horas, as pessoas chegam... Porquê que as pessoas não têm ordenados miseráveis e paupérrimos? Isto está obviamente tudo premeditado, está tudo alicerçado num conceito de sociedade que é importante manter e continuar a desenvolver no sentido de não desenvolver. Portanto, isto não é desenvolvimento, é anular o crescimento das pessoas. Se eu chegasse à minha casa todos os dias e me sentasse e me dissesse, obviamente que, imaginem que eu sou pedreiro ou que sou, até posso ser jurista e advogado, não tem nada a ver, todos nós temos as nossas ocupações, não é? Durante o dia. E chego a casa, não quero pensar, sento-me no sofá a ver televisão e ligo os canais todos, e os canais estão todos sonantes, sintonizados com a mesma mensagem, com a mesma linguagem e com o mesmo propósito. Obviamente que eu, ao fim de muito tempo, começo a pensar que aquilo é verdade e aquela é a minha literatura de vida e aquele é o meu alicerce de raciocínio e de pensamento e a minha forma manifesta de estar no mundo, e é por ali que eu vou e defendo de unhas e dentes, de forma aguerrida, aquela mensagem e aquele propósito, porque eu tenho a consideração que aquela gente é gente de bem, aquela gente sabe, está ali à frente da televisão. É que as pessoas continuam a ter nas televisões, e a quem é convidado para um espaço televisivo, seja como comentador, seja como jornalista, seja como aquilo que for, que é alguém que tem um reconhecimento, um estudo e alguma notariedade elementar e exemplar para nos passar aquilo que é importante nós ouvirmos, que não temos esse trânsito de informação ou de conhecimento pelo qual eles se atravessam. Ora, isto não é verdade nem é realidade, hoje em dia. E então está a acontecer. Imaginem que eu estou sentado no meu sofá e dizem que eu sou um cavalo. Eu não sou nenhum cavalo, um cavalo tem 4 patas, eu tenho 2, não é? Mas todos os dias me dizem que eu sou um cavalo. Cavalo, Paulo é um cavalo, Paulo é um cavalo. Obviamente que ao fim de algum tempo eu vou comprar uma cela, não é? Vou à feira da Gulgué, ou vou a uma loja de equipamentos equídeos e compro uma cela, porque eu acabo de me convencer que eu sou um cavalo. Portanto, e nós temos que ter contemplação pelas pessoas. Isto aconteceu durante a fraude do Covid-19, foi um exemplo muito bom que aconteceu há pouco tempo, e aconteceu agora com as eleições da Hungria, e aconteceu aqui em Portugal com António José Seguro. Portanto, o que aconteceu neste momento na Hungria foi que, e não foi apenas as televisões, foi a União Europeia que patrocinou ONGs, organizações não governamentais, porque isto nunca se pode fazer diretamente, tem que ser pela porta lateral, não é? O saco azul da União Europeia patrocinou tudo isto.
A Fundação Jorge Soros, aliás, ontem Obama com o filho de Jorge Soros, Alex Soros, já veio dizer, congratular-se pelo resultado das eleições na Hungria. Todos nós sabemos que Obama é um globalista, um wokista convicto, um homem de esquerda, e é isto. Já agora, para quem não sabe, Jorge Soros é um húngaro, é um cidadão estadunidense, mas é de origem húngara, tem dupla nacionalidade, ele e o filho. E a sua fundação, que é agora quem distribui os milhões que ele deixou para o resto da vida para si e para os seus, anda a alimentar as narrativas da Agenda 2030 e está feliz com tudo isto. Portanto, queridos amigos, nada acontece por acaso, estamos perante uma lavagem de cérebro efetiva, e daí eu dizer que o que aconteceu aqui em Portugal com António José Seguro e com, até me custa dizer o nome dele, acredito, olha, há aqui uma rotunda que eu passo todos os dias, continuo a ter lá um cartaz dele, eu pergunto-me, eu conheço um pouco a Comissão Nacional de Eleições, sei que os cartazes têm um tempo para ser retirados, mas eu sou especialista. Bem, sou especialista que conheço o decreto-lei de cor, tive que o estudar, portanto, de cor, tenho estudado, portanto, sobre as legislativas, que há uns anos, numas determinadas legislativas, tive que o aprender. Não sei se o das eleições presidenciais será igual. Creio que sim, deve haver aqui uma uniformidade, uma abstração e uma generalização da parte da lei, que é assim que deve acontecer, mas não sei, porque senão aquilo já devia estar lá para fora, porque senão incorrem multas muito grandes, mas neste país ninguém quer saber, quando a coisa interessa e está tudo bem, a lei não é aplicada, porque agora estamos a viver um novo Presidente da República, e aquilo enjoa-me lá passar na rotunda e ver aquele homem todos os dias. Aliás, eu tenho aqui um vídeo para gravar, talvez seja, já o prometi há 2, 3 vezes, para falar de um tema que eu tenho alguma elasticidade de falar, porque vivi isso no passado, que são as presidências abertas, que este homem, ou melhor, a campanha eleitoral que ele anda a fazer, e é de vir aqui falar. Mas hoje queria falar sobre isto, e o cartaz da rotunda que ninguém o tira de lá, não percebe aquilo, passa lá todos os dias, tem que levar com o homem. Pronto. Bem, enfim, apetece-me lá fazer uma asneira, mas não faço, não posso dizer aqui, ainda vou preso, em buscar a casa. Bem, para dizer o quê? Que usou-se exatamente o mesmo método, a receita é igual para tudo, e o que foi utilizado na Hungria com Peter Magyar contra Viktor Orbán foi a mesma coisa que foi usada aqui em Portugal. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Hoje uma senhora perguntava-me, eu vou avançando no tema, uma senhora perguntava-me aqui no canal, mas Paulo, de onde é que vieram estes eleitores todos quando Peter Magyar, essa é outra, é um conservador também, certamente que o é, atenção que o é, a Hungria tem uma estrutura diferente em termos políticos, na Hungria não há extremismos à esquerda neste momento, até porque a Hungria era um país alinhado com o bloco da ex-União Soviética, todos estamos lembrados sobre isso. Eu já não vou, eu fui uma vez, aliás, já não vou não, fui apenas uma vez a Budapeste e recordo-me, foi logo a seguir ao tempo ao fim da União Soviética, e lembro-me dos polícias no aeroporto com aqueles chapéus muito grandes, uma cara muito fechada e um ar muito seco, uma cara quase de mármore, porque era assim, as pessoas de esquerda são assim, não têm alma, a gente olha para a cara delas e parece que são pessoas sem vida, não têm nada, são pessoas completamente vazias, estou a falar da generalidade, e era assim que eram os antigos povos soviéticos, recordam-se disso? Era exatamente assim, pronto. Porquê? Viviam numa liquidação de mentalidade total, num ostracismo de razão completamente aniquilado. Pronto. Eu perco-me sempre, como já devem ter reparado, por isso é que eu peço sempre desculpa e me perdoem, mas tenham em conta o essencial da minha mensagem. E então aconteceu agora que Peter Magyar, que é um conservador, também é, porque na Hungria, como eu referia, o sistema político é distinto. É um conservador eu vou-vos dar um exemplo. Aqui em Portugal, Peter Magyar seria um Chega. As pessoas não sabem, seria um Chega. E Viktor Orbán seria muito mais para lá do que um Chega, uma ultradireita, não é? Eu não vou chamar aquilo que vocês gostam de chamar, ou as pessoas gostam de chamar extrema-direita, que isso tem outra conotação, não é? E todos nós sabemos dela qual é. Portanto, então, mas como é que este homem ganha as eleições? Ganha as eleições porque é um louco vendido, completamente corrompido por um sistema. É um homem que não é novo na política, ele já vem de famílias de políticas, tanto por casamento como por filiação, como por correlação, e foi, aliás, ele já foi do partido de Viktor Orbán na Hungria,
foi deputado europeu e é um homem que, obviamente, que é um fraco, e como é um fraco e é um louco, a União Europeia, e não só diretamente, mas através do Jorge Soros e de outras organizações também, viu ali um elo fraco para poder tomar o poder, que era a grande rolha da Europa que impedia que a União Europeia fizesse a seu belo prazer aquilo que muito bem quer e entende, tirando-nos a nossa, ou destituindo-nos da nossa nacionalidade, da nossa soberania e da nossa pouca ou rara e escassa independência que ainda vamos tendo. E assim o fez, e como as pessoas são facilmente manipuláveis, quem me conhece sabe que eu sou, tenho alguma formação na área, além da minha formação jurídica, que não é para aqui chamada, não interessa isso, mas na área da programação neurolinguística, pela qual me apaixonei há muitos anos. Isto é programação pura. Reparem, o que é a programação neurolinguística? Inventada por um matemático, por Richard Blinder, e portanto, por um matemático e por um professor de línguas. É fácil, é juntar o nosso algoritmo mental. Todos nós temos um algoritmo dentro da nossa cabeça, que nós depois passamos para o computador. O computador é uma extensão do homem, e esse algoritmo mental traz-nos esta cativação de programação neurolinguística. Então, através da nossa programação, através das palavras, da forma como elas são cruzadas, que é uma matemática linguística, as pessoas acabam por ser automaticamente influenciáveis. Não é automaticamente, mas é por osmose e de forma insistente e consistente ao longo de muito tempo. E agora temos aqui a única rolha que nós tínhamos, só para terem uma ideia. Agora, falando um pouco de forma jurídica, outra coisa que eu já falhei, já prometi vir aqui falar como é que dar aqui uma aula, e é uma aula mesmo, perdoem, mas é uma aula, porque é um tema que estou confortável, até em termos de ensino, como é que funcionam as instituições em Bruxelas e como é que funciona a União Europeia e o que é que distingue umas coisas de outras, porque a maior parte das pessoas não sabe, não é ensinado nas escolas, não é, as televisões não se dão o trabalho de o fazer, e era importante para as pessoas perceberem como é que isto está a funcionar e o que é que realmente nós temos de relevante e de importante neste momento na nossa, nos desígnios da nossa soberania. Prometo vir aqui fazê-lo. Então o que é que acontecia aqui? Tudo o que é decisões importantes e relevantes e estruturais da União Europeia têm que ser tomadas vinculadas, portanto, em hegemonia e por uma forma de linguagem simples, por maioria absoluta dos 27 países membros da União Europeia neste momento. Até por uma razão muito simples, é porque a União Europeia não tem cargos eleitos por nenhum de nós, a não ser o Parlamento Europeu, que é um Parlamento muito vago, difuso, é um espectro quase desconhecido, ninguém percebe bem o que é que aquilo é, e aliás também não é para perceber, porque só para terem uma ideia, a Comissão Europeia, que é um órgão não eleito pela senhora von der Leyen, que neste momento dirige os seus destinos, é um órgão não eleito por nós europeus, não é eleito por nós europeus, mas sim pelos 27 membros do Conselho Europeu, que agora é presidido pelo Sr. Costa. Não, ele é um mordomo daquilo, é um secretário daquilo, ele não tem relevância nenhuma, é um tipo que se pôs a jeito, por isso é que o escolheram, como o Guterres na ONU e o Durão Barroso no passado, enfim. Os portugueses, nós já tivemos homens tão grandes, desde Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Afonso Henriques, Dom Nuno Alves Pereira, e podia continuar por aqui fora, até Salazar foi um grande homem, e este até, atenção, para ter cuidado com aquilo que estou a dizer, dentro daquilo que era o espectro político na altura e a realidade portuguesa. É curioso que as pessoas, e pensem pela vossa própria cabeça, antes de me criticarem, pensem pela vossa própria cabeça e não pela cabeça daqueles que vos obrigam a pensar, como eu acabei de vos dizer. E acontece que esta Europa tinha aqui um tampão, tinha aqui uma rolha. Isto é um pouco como dizer assim, uma forma simples para vocês perceberem, ou para as pessoas perceberem, peço desculpa, para vocês, estamos aqui íntimos, pronto, já somos aqui uma família, para que as pessoas percebam, é como eu dizer assim, imaginem que a minha mulher é muito liberal. A minha mulher deixa que os meus filhos deem festas cá em casa. Vamos fazer ao contrário, sou eu que sou liberal, então a minha mulher vai-se magoar comigo, que ela não é assim. Se ela for ver, ela não vê os vídeos aqui do canal, mas pronto. Imaginem que eu sou uma pessoa muito liberal, que deixa os meus filhos fazer tudo. Não há controle nenhum, podem sair à hora que querem, podem levar o carro que quiserem, podem abrir a casa para os amigos, podem comer e beber o que quiserem, não há horas para jantar, não há horas para nada. Acabou. A minha mulher, ou melhor, eu sou a União Europeia. O Vítor Urbano, sabem quem era? Era a minha mulher.
era aquela pessoa que punha um travão e equilibrava as coisas. Não, as coisas têm que ter horas, as coisas têm que ter uma determinada organização, não é à vontade nem à vontadinha, temos que saber disciplinar, eles só fazem o que querem, quando podem e onde devem fazer, sobre a nossa orientação, porque quem manda aqui somos nós. Esta é a minha mulher. Este é Vítor Orbán. Desculpem lá, troquei aqui os sexos, mas pronto. Esta é a minha mulher, que equilibra as coisas. E a Hungria, numa hegemonia em que havia um país, qualquer país da União Europeia, que obviamente depois nas reuniões e nas decisões grandes há aqui grandes influências, nomeadamente essas influências são compradas com dinheiros e PRRs, que é, se fazes o que eu mando, recebes dinheiro, se não fazes, não recebes. O que é que estava a acontecer aqui? Estava a acontecer aqui que a Hungria fez finca-pé, esta expressão é bonita, eu gosto, é uma expressão muito antiga, é finca-pé, que é eu não vou por aí. Sei, olha, como dizia o nosso ilustre escritor José Régio, não é? Sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. E há 16 anos que a Hungria construiu um Estado-nação dentro daquilo que era a própria Hungria, muito forte, com instituições e organizações de valência que não eram efêmeras, nem eram distribuídas gratuitamente daquilo que é a soberania da Hungria, mas eram perpetuadas para o futuro. A Hungria não tem criminalidade praticamente, como nós temos aqui na Europa. A Hungria não tem, na Europa, na outra Europa, não tem o problema de migração que nós continuamos a ter, por isso as pessoas continuam a procriar, e os salários da Hungria, isto é curioso, é que o problema é sempre económico, não é? Nós somos de imigrantes para trabalhar mais barato. Queridos amigos, vamos à Hungria. O salário mínimo na Hungria não é, nem sequer chega neste momento aos calcanhares ou aos números do nosso salário mínimo aqui em Portugal, entrando aqui no equilíbrio económico de uma linha de estrutura de remuneração coletiva. Portanto, tudo isto é um grande engodo. E agora? O senhor Peter Magyar, afinal, que é um conservador. Eu achei interessante hoje a Catarina Martins, a Catarina Martins, eu farto de rir, e reparem uma coisa, estamos a falar de pessoas, não é gente, isto são pessoas, não são gente. A Catarina Martins escreveu, eu terei aqui um apontamento, escreveu aquela ilustre que não tem nada, continua a comer e a beber da gamela dos nossos impostos lá da Comissão Europeia, vem dizer isto. Olha o que ela escreveu: Orbán perdeu, finalmente. É uma derrota que arrasta consigo a extrema-direita que o apoiou, de Trump a Ventura. Portanto, ela foi buscar Trump e Ventura. O mais difícil começa agora. Num país em que o partido que foi governo por 16 anos controla tribunais, imprensa e economia. Um abraço ao povo húngaro. Oh, Catarina Martins, o que é que andas a fumar? Não sei, a mesma coisa que a Isabel Moreira? Vão as duas para a night e dão uns riscos? É que, vamos lá ver uma coisa. A pessoa que tu estás aqui a falar e a apoiar é de direita. A questão não é essa. A questão está na corrupção e no corporativismo dos partidos e das pessoas. Tu sabes lá o que é a realidade húngara. E esta mulher sai-se com esta. Isto é realmente extraordinário. E quando o novo primeiro-ministro eleito já ajoelhou perante Bruxelas. E já ajoelhou porquê? Porque estão lá 17 bilhões de euros para receber. E porquê é que estão 17 bilhões de euros para receber? Que foi aquilo que, com papas e bolos, e eu acrescento esmolas, se enganam os tolos. Com papas e bolos, e eu acrescento esmolas, se enganam os tolos. E foi isto que andaram a vender ao povo húngaro nos últimos tempos, que é, temos aqui um prato de peixe para vocês comerem, um prato de carne para vocês comerem, mas para isso, esta parte eles não disseram, nós vamos vos tirar a cana de pesca, que é a vossa soberania. E foi isto que aconteceu ontem à noite, num trabalho já desde 2022, em que as televisões estavam a ser financiadas não só pela própria União Europeia, como também pela fundação do seu messias, ou mentor, ou de esquerda globalista, George Soros. Agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que
A Hungria vai deixar de ter direito de opinião e de voto, ou melhor, vai deixar de ter veto, que era aquilo que não interessava à União Europeia, e vai alinhar com as ideias globalistas, uquistas, LGBTquistas e tudo mais, que continua a ser climáticas, enfim, toda essa treta que nos fez passar de uma Europa que poderíamos ter sido grande se o tivéssemos feito nos últimos, pelo menos, 30 anos, e andámos preocupados com aquilo que nunca nem China, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem Índia, nem as grandes... aqueles que, ao fim e ao cabo, que são os grandes jogadores na mesa de póquer do mundo, se preocuparam, e muito bem, e estiveram preocupados com eles mesmos. Portanto, só para terem uma ideia, um relatório do Gabinete de Proteção da Soberania húngara sinalizou que foram entregues pelo menos 64 milhões de euros em operações de pressão política apoiadas por estrangeiros, nomeadamente nos últimos anos, União Europeia, onde está envolvida a fundação de George Soros e algumas ONGs que têm sede em Bruxelas e são apoiadas pela União Europeia. O mais curioso é que este senhor, que é completamente louco, Peter Maguiar, veio dizer que, e andaram a dizer que Viktor Orbán não era um democrata. Portanto, não era um democrata. O homem ontem, reparem, a primeira coisa que fez foi, após saber o resultado das eleições, nem sequer, porque ele sabia que a cabeça das pessoas estava completamente lobotomizada. A cabeça das pessoas estava completamente... eu não vou dizer a palavra influenciada, porque influenciada aqui é pouco. Eu já disse, lobotomizada. Lobotomizada. Olha, em homenagem ao nosso Prémio Nobel da Medicina, Egas Muniz, que ganhou um Prémio Nobel por essa loucura que foi o lobotomizado. Aliás, hoje o Comitê Nobel, que também vale o que vale, se fosse hoje não lhe atribuía esse prémio. O homem pegou num martelo e num escopo. Sabem o que é que foi o nosso prémio Nobel da Medicina? Egas Muniz. Pegou num escopo e num martelo e martelou na cabeça de uma pessoa e depois fez um relatório sobre aquilo, uma revista científica, que aquilo trazia resultados. É o que fizeram nas pessoas, exatamente, foi lobotomização. Não foi outra coisa. E Peter Maguiar... portanto, Viktor Orbán deu os parabéns, ligou a Viktor Maguiar, deu os parabéns, não deu os parabéns, mas admitiu a derrota. E porque é que se admite a derrota? Vocês ouvem nas eleições, o não sei quem ligou a não sei quem a admitir a derrota. Porque é importante, em democracia, o eleitorado saber que o líder do seu partido que reconhece o resultado das eleições e liga para a outra parte a reconhecer, para não haver revoltas, para não haver, enfim. E foi a primeira coisa que Viktor Orbán fez. E sabem o que é que Peter Maguiar disse a seguir? Exige que os fantoches de Orbán abandonem o país. Este é o grande democrata. Portanto, os opositores às suas ideias não podem viver na Hungria. Isto é a mesma cultura, sabem de onde? De Bruxelas, da senhora von der Leyen e de toda aquela escumalha, não me levem a mal, que coabita por ali em Bruxelas, paga por todos nós. Claro que a partir de agora o que vai acontecer é que... Vão criar nova legislação, vão alterar as leis a seu belo prazer na Hungria, a favor da União Europeia, que até agora protegia os interesses húngaros. Só para vocês terem uma ideia, este homem é um liberal e crítico pró-europeu. Essa é outra... mas Paulo, nós sabemos que Peter Maguiar é um liberal e crítico pró-europeu. Portanto, é liberal, crítico e é pró-europeu. Bom, eu não sei se vocês viram ontem o que é o Partido Liberal neste momento. Liberal é quase esquerda. O Partido Liberal português aqui em Portugal, a propósito, o Cotrim já foi a tribunal Casa das Mulheres. Não foi. Pois não, se calhar não vai. Bom, está a fazer um tempo sabático para a gente se esquecer. A malta esquece. Veio ontem dizer que congratulava-se, vão ao site do partido ver que se congratulava com o ditador Viktor Orbán ter perdido as eleições. Portanto, é isto que está a acontecer. Para termos uma ideia, este senhor é completamente louco e há coisas que as pessoas desconhecem e eu gostaria que, reparem como é que os meios de comunicação funcionam. Quando é para denegrir a imagem de um homem que se interessa, há um batalhão e uma carga de bateria apontada para tudo o que é podre e que não é conivente com uma relação exata com a nossa condição humana de pessoas de bem contra essa pessoa. Quando é o contrário, tudo isso é ocultado, omitido e nem sequer é necessário falar. Este senhor Peter Maguiar transitou em julgado, em tribunal,
a sua agressão à sua ex-mulher. Portanto, é um homem que veio da política também. A ex-mulher dele, Judith Varga, foi Ministra da Justiça da Hungria. Portanto, divorciaram-se já em 2023, foi Ministra da Justiça da Hungria e foi vítima de abusos, porrada, pancada, inclusive escreveu um livro sobre o tema. Mas o louco está aqui, completamente louco. Esteve, e depois, quer dizer, é tudo isto. E recentemente uma ex-namorada dele, o livro dele chama-se, eu escrevi aqui, desculpem lá, eu tenho isso, está aqui. Está aqui. O livro chama-se como é que é? Desculpem lá. Eu escrevi que a minha própria. Eu escrevo tão rápido, eu tenho letra de médico. Às vezes, 16 anos com um monstro. 16 anos com um monstro. Isto escrito por uma mulher que tem muita credibilidade na Hungria e foi ex-ministra da Justiça. E recentemente, a ex-namorada dele e companheira também o colocou em tribunal e acusou de violência doméstica. Ora, onde é que está a esquerda? Quer dizer, nós não temos nada de informação sobre o passado deste homem. Ninguém fala nisto. Isto é relevante. Porque quando interessa aos meios de comunicação social e levar um homem e levá-lo ao poder... Olha, lembro-me do Francisco Balsemão, não é? O falecido Francisco Pinto Balsemão, que dizia que um canal de televisão elegia presidentes e primeiro-ministros. E realmente elege, todos nós sabemos disto. Portanto, estas eleições na Hungria, tudo correu como planeado, ou seja, a engenharia eleitoral da União Europeia e do Sr. Jorge Soros funcionou em pleno, tal como já tinha acontecido na Roménia, na Moldávia, na Polónia, na Eslováquia, na Geórgia, isto tudo recentemente. Portanto, e estamos a falar de países com... isto funciona assim. Ou vocês fazem o que a gente quer, ou nós cortamos a torneira do dinheiro da União Europeia. Foi o que aconteceu na Hungria. E andaram a falar e a vender isto durante 4 anos, desde 2022 até agora, que foi o tempo de preparação das eleições. O resultado é óbvio, está aí à vista e não é difícil. Portanto, o povo húngaro está perdoado, não tem culpa, as pessoas têm dificuldades e depois na hora não executam o ato da sua cidadania como soberanos do seu pensamento puro, mas sobre aquilo que lhes é involucrado e indoctrinado através dos meios de comunicação social e o medo. É o medo. O medo é a maior das... Aliás, foi o medo, lembra-se da pandemia, da fraudemia. Os negacionistas não foram acusados por serem negacionistas, foram acusados por não terem medo. E incomodava as pessoas que não tivessem medo. Porque quem não tem medo enfrenta a verdade, que é o que eles não querem. Portanto, isto é uma lição para os países mais pequenos da União Europeia. Portugal é um exemplo. E Bruxelas deu um recado muito grande. Ou vocês seguem as regras e obedecem a Bruxelas, ou ficam sem o dinheiro de Bruxelas e não se aguentam no poder, porque as economias dos países já estão completamente derretidas e foi assim que aconteceu. Portanto, queridos amigos, a União Europeia está... ainda venderam o papel da Rússia, que Viktor Orbán tinha andado a vender segredos da União Europeia à Rússia. Isto estava a passar, eu acompanhei alguns canais húngaros, estava a passar diariamente na comunicação social húngara. Vender segredos da União Europeia à Rússia. Mas que segredos é que a União Europeia tem? Digam lá. Armamento? Não temos. Forças Armadas Europeias? Não existem. Economia, tudo é público hoje em dia, porque há observatórios, quer dizer, está tudo público. Socialmente, tudo se sabe. Quer dizer, o que é que nós tínhamos, a não ser que a União Europeia tenha algum projeto de alguma nave espacial que se coloca lá em cima no espaço, que com um botão domina o mundo inteiro e dá um tiro e explode os outros países todos, e eles são obrigados a respeitar a Europa. A Europa que não existe. Isto é completamente estúpido, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Isto é mesmo... Isto é cultura para totós. Desculpem a expressão, eu sei que é um pouco breja. Isto é cultura para tolos. E aconteceu. Portanto, o único país que vetava as grandes decisões da Europa, portanto, como eu vos disse há pouco, tudo o que é grandes decisões estruturais tem que ser assinadas pelos 27, e a Hungria, no caso, Viktor Orbán estava a ser aqui, Hungria, como país votante, estava a ser a grande pedra no sapato, porque vetava. Dou-vos um exemplo. O caso dos 90 mil milhões de euros. 90 mil milhões de euros de empréstimo para a Ucrânia. Eu vou corrigir. Para os bolsos de Zelensky, do seu séquito
séquito e da sua máfia. Sabe o que é que são 90 mil milhões de euros? Só para vocês terem uma ideia, o orçamento de rearmamento europeu e a criação do eventual, porque tem que haver, pois quem é que manda? É que não há um general, não há uma federação europeia. De um eventual exército europeu custaria 800 mil milhões de euros em 10 anos. 800 mil milhões! E querem entregar a Zelensky 90 mil milhões, que é mais do que 10% disso, de um dia para o outro, transferência bancária, a fundo perdido, e ele faça o que quiser. Isto faz algum sentido? Sabem quem é que vai andar a pagar isto? Nós, os nossos filhos, os nossos netos e as futuras gerações. Economicamente, sim. Não sou economista, mas não é muito fácil de perceber tudo isto. E o único país que estava a impedir isto, com veto, era a Hungria. Agora vai deixar de o ser, porque neste momento o Sr. Peter Maguiar já deve estar a caminho de Bruxelas, vai receber os seus 17 bilhões de euros que estavam bloqueados, que andaram a vender como sendo aquilo que fazia de Vítor Orbán um terror e um diabo. E, obviamente, que com papas e bolos se enganam os tolos. O dinheiro vai ser distribuído pelo Sr. Peter Maguiar na Hungria aos seus amigos, comparsas e companheiros, como Cavaco Silva fez aqui em Portugal no passado. E é isto que nós vamos ter no futuro, e perdemos o único país que tínhamos como referência de defesa da identidade e soberania individual de cada Estado europeu. A Europa nunca vai ser Europa, e tudo isto, meus queridos amigos, é a leitura que eu faço, e que obviamente é concreta. Pode haver aqui alguns desvios, mas não andarei muito longe da realidade. Aliás, não ando nada longe da realidade. Posso estar a tomar considerandos menos exaustivos sobre as coisas, mas também não interessa para aqui, se não teríamos sempre para isso. E agora a Hungria vai se juntar ao Pacto de Migração Europeia. Pouca gente sabe, mas a Hungria estava a pagar cerca de 1 milhão de euros por dia para pagar a sua cota de não receber migrantes. Sabiam disso? A Hungria, os países... Aliás, nós fizemos um pagamento desses há pouco tempo aqui em Portugal. Não sei porque é que o governo fez isso, mas não é sempre. O que se passa nos governos, uma coisa impressionante. O que se passa nos governos, nós não sabemos. Entregamos-lhe uma carta de radical de poder durante 4 anos e depois ninguém fiscaliza. Por isso é que eu gosto de vir aqui para criar um canal chamado Portugal Desperto, para que as pessoas pensem, porque pensar já é fiscalizar. Ou seja, pensar, extrair ilações das coisas, considerar e pôr em causa já é uma forma de fiscalização de cada um de nós. E agora as portas vão estar abertas. Portanto, a Hungria, que era um dos países, era o país mais seguro da Europa e um dos países mais seguros do mundo, e que funcionava, vai começar a ter provavelmente um jornal. Olha, eu dou uma sugestão. Como é que se chama o Otávio, o diretor do Correio da Manhã aqui em Portugal, não sei quem é, Otávio qualquer coisa. Bom negócio, meu caro, vá para a Hungria e abra lá um franchising, porque a partir de agora, brevemente, a Hungria também vai ter mulheres violadas, condutores de Uber a extorparem mulheres, vai ter assassinos por grupos organizados de migrantes, e, enfim, vai ter uma implementação daquilo que não tinha até agora. Portanto, olha, uma boa ideia, um bom negócio neste momento é abrir um Correio da Manhã na Hungria, porque vai certamente ser uma boa oportunidade de crescimento, e certamente que vai acontecer. Portanto, é uma ideia, olha, lanço aqui a ideia para quem quiser investir lá no jornal igual, fica aqui esta ideia. Portanto, agora o que vamos ter é uma Hungria que vai deixar de ser Hungria. Claro que as pessoas e o povo vai perceber isto, é uma questão de tempo, não vai deixar de acontecer, a história está escrita, os exemplos são múltiplos, e... Queridos amigos, era isto que eu queria partilhar convosco hoje, para terem outra visão de tudo aquilo que estes escandalosos globalistas, europeístas, que assim se chamam, não sei, corporativistas aos interesses das grandes corporações aqui na Europa, não dos europeus, se dispõem a fazer. E estou desapontado, obviamente estou muito desapontado, estou terrivelmente triste com tudo isto, e nós nunca sabemos aquilo de bom que temos
até perdermos o que temos e vir pior do que aquilo que temos e um dia perceber que afinal o que tínhamos era bom. Sabem aquela frase que eu às vezes digo, que não é minha, mas repito muitas vezes, éramos felizes e não sabíamos. Éramos felizes e não sabíamos. As pessoas estão sempre insatisfeitas. É por isso que hoje vimos nas notícias, quem correu aí os jornais internacionais, como eu corro de referência, viu Macron feliz, viu Peter Sánchez feliz, viu até a própria Inglaterra está feliz, que não é da União Europeia, mas é como se fosse, pronto, saíram para fora mas continuam a mandar cá dentro, porque é um país fortíssimo a nível da geografia europeia, económica, não apenas geográfica, mas económica europeia. E é isto que nós temos, meus amigos. Portanto, as coisas que nós vemos não são bem como pensamos que as vemos, e as coisas funcionam como quem pode, dispõe, manda, quer que elas funcionem. E fico por aqui hoje. Querido Vassal, não quero tomar-vos mais tempo, deixo-vos esta mensagem e, se puderem, passem a palavra para um Portugal mais desperto, porque pessoa a pessoa, casa a casa, nós vamos mudando um país. Aliás, foi assim que, quando nós achamos que as coisas são impossíveis, lembrem-se, há um partido em Portugal que neste momento é o segundo maior partido português, que começou com 1 deputado, depois passou para 15, hoje está com 60, isto apenas em 3 atos legislativos. Portanto, queridos amigos, a esperança não é a última coisa a morrer. A esperança é a primeira coisa a manter. E queria dar-vos esta visão daquilo que está a acontecer na Europa neste momento, e eu acredito que hoje, agora vou ser aqui um bocadinho feio e irónico, que é uma faceta que muita gente não conhece minha, mas eu sou um pouco brincalhão, embora aqui seja de temas sérios. Eu imagino que hoje von der Leyen deve estar a usar, ontem à noite deve ter comprado uma nova lingerie e deve ter convidado António Costa, Macron, bom, esse estava lá com o homem dele, não é? Mas, e Pedro Sánchez, por exemplo, para o quarto, e devem ter aberto uma boa garrafa de Moët Chandon e estão felizes. Por quem? Pela Europa e por nós? Não. Por eles mesmos e pelo poder ao serviço das corporações pelas quais eles estão, obviamente, pagos, e não é o salário deles, é o que não sabemos que recebem nesta Europa, que está completamente desconstruída, desestruturada e aniquilada naquilo que foi os princípios de Jean Monnet e de Robert Schuman, que até foram bons. Penso eu que sim. Está na hora de sair para fora de tudo isto e ficarmos apenas numa comunidade económica europeia, que essa não podemos dispensar, porque não podemos estar isoladamente sós. É a minha opinião, o meu ponto de vista, é o meu pensamento e a minha reflexão. Obrigado por me ouvirem e obrigado por termos chegado aos 9.000 subscritores aqui no canal. Bem-aja a todos e por um Portugal mais desperto. Já agora, eu não tenho respondido às mensagens todas que aparecem aqui, são muitas, não tenho tido disponibilidade, às vezes sento-me ali e faço, mas quando eu puder vou-me sentar ali no cadeirão um bocadinho e um a um eu vou respondendo, mas já são muitas e muitas, as pessoas acho que me entendem, compreendem, e aqueles que consideram também respeitam isso. Não há tempo para tudo, e tempo é igual para todos, são 24 horas, embora hoje as pessoas digam, o tempo agora corre mais depressa, não corre nada, nós é que estamos mais ocupados. Olha, quero um exemplo, quando foi agora do tempo quando foi agora daquele apagão, os meus filhos dizem assim, parece que as horas não passam. Pois, não tens um telemóvel na mão, a gente leva o telemóvel para a sanita, para todo lado, portanto, não é o tempo que está mais acelerado, nós é que estamos mais ocupados. Estamos também mais ocupados com preocupar-nos menos televisões e ver as fontes de informação com outras manifestações do mundo e outras considerações validadas sobre as coisas. Depois tiraremos as nossas próprias ilações, porque um ser que pensa é um ser que importa a um país, e é isso que o sistema e os governos não nos interessa de forma absoluta. Beijo a todos, até amanhã, muito boa noite.